Oi gente, tudo bem? Bom, trouxemos para você um vídeo super interessante, um Draw My Life. Mas não é um Draw My Life qualquer não, o nosso contará a história da matemática. A partir de agora, atenção redobrada, pois assim como nós, com certeza vocês aprenderão muito. Então, vamos lá! Nossa história começa na antiguidade. Antes mesmo de usarmos o termo matemática, ela já estava presente na rotina dos povos da Mesopotâmia. Eles precisavam de um sistema que registrasse o tempo e os seus bens. Animais no rebanho, por exemplo, eram contados da seguinte maneira: os pastores colocavam dentro de um saco uma pedrinha para cada ovelha que saísse para pastar, e na volta fazia o contrário, retiravam a pedrinha a cada ovelha e a observava. Se sobrasse pedras no saco, com certeza alguma ovelha tinha se perdido pelo caminho. Uma maneira muito inteligente de contabilizar. Há textos numéricos datados em aproximadamente 3000 a.C. Tempo pra caramba! Eram registros em escrita cuneiforme, o que revela o interesse do homem em saber sistema de subtração, adição, multiplicação e divisão. Mais adiante, em 1600 a.C., foi criado um dos sistemas numéricos mais conhecidos, o papiro de Urartu, dos povos egípcios. Reunia as regras para calcular equações simples de primeiro grau, adição e subtração de frações, medições de superfície e volume e problemas de aritmética. Imagine, antes mesmo de Cristo, a matemática já estava sendo fundamentada. O primeiro instrumento para calcular foi batizado com o nome de abaco, desenvolvido e aperfeiçoado na China. Hoje em dia ainda é visto. Com certeza, alguns de vocês, quando criança, já brincaram de contar na escola, com aquele negócio que ninguém sabia o nome, mas eram bastões verticais com bolinhas coloridas que colocávamos para indicar unidades, dezenas, centenas e etc. Havia tudo um aprendizado por trás, e nós divertimos muito. Tales de Mileto, filósofo e matemático da Grécia Antiga, foi quem trouxe o tão conhecido Teorema de Tales. Através de seus teoremas, saíram as definições de ângulo reto, triângulo isósceles e seus ângulos opostos, e ângulos congruentes. Tales tirou conclusões a partir de observação de sombras. Mediu a altura de uma pirâmide do Egito, apenas vendo o comprimento de sua sombra. O cara não era fraco, não. Já o Teorema de Pitágoras, do filósofo conhecido como pai da matemática, foi criado aproximadamente 550 anos antes de Cristo. Foi uma outra grande descoberta na história da matemática. Neste teorema é analisado o triângulo retângulo, em que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Seus estudos foram importantes para a criação das definições de números irracionais. Além disso, definiu-se os números primos e a teoria das proporções. Aproximadamente no ano 500, o povo hindu criou o sistema numérico decimal, do qual é usado até hoje. Eles criaram o conceito do número zero para a matemática. Graças a isso, abriu espaço para a criação de todas as operações matemáticas que são conhecidas atualmente. Deixou de ser um espaço vazio e passou a ter a grafia que colaborou com o registro dos demais números. Esse sistema, os valores numéricos, são agrupados em 10 unidades e os símbolos são chamados de algarismos, que são utilizados para formar os numerais. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e já conhecemos e utilizamos bastante no dia a dia. Todo estudante com certeza já se perguntou do porquê existia a fórmula Bhaskara e onde usaremos em nossas vidas. Mas nós, futuros engenheiros, não enxergamos problemas em utilizar a tal fórmula. A maneira que conhecemos hoje teve origem no século XVII com o matemático Bhaskara Acharya. Em duas das suas obras, ele apresenta e resolve diversos problemas do segundo grau. Apesar do nome em homenagem, foi o matemático árabe Al-Khwarizmi, influenciado pela álgebra geométrica dos gregos, resolveu metodicamente as equações do segundo grau, chegando à fórmula do modo escrito nos dias atuais. Mas então, qual a aplicação em nossas vidas? Bem, pessoal, na faculdade ela faz parte da nossa vida e precisamos dela para passar em provas importantes. Brincadeiras à parte, em situações que envolvem cálculo de área, por exemplo, precisamos desta fórmula. Calculadora. Então,
nossa parceira nas aulas de cálculo, cabe na palma da mão de uma criança. Mas quando a primeira máquina de calcular foi inventada, em 1642, era uma grande caixa cheia de engrenagens apoiada em uma mesa. Fazia apenas soma e subtração, mas causou assombro na época. Primeiro porque o mais próximo que havia de uma máquina de calcular, até o século XVII, era o abaco, que já citamos. Segundo, porque o inventor, o francês Blaise Pascal, a construiu muito jovem, quando tinha entre 19 e 21 anos. Seu objetivo era ajudar o pai, matemático famoso na França. Anos depois, Pascal tornou-se também um importante matemático, além de escritor e filósofo respeitado. As ideias sobre logaritmos, mais próximo do que se tem hoje, foram resultado dos trabalhos de dois grandes matemáticos do período renascentista, John Napier e Jobst Burgess, os quais desenvolveram seus estudos separadamente. Os logaritmos introduzidos por Napier utilizavam bases inadequadas, e foi partindo dessa ideia que Henry Briggs sugeriu a Napier a mudança dos logaritmos para uma base decimal. A partir dos estudos de Napier, Briggs desenvolveu logaritmos na base decimal, construindo uma tabela de logaritmo dos números de 1 a 1000. Vale relembrar ainda que foi responsável pela introdução dos logaritmos na prática e por perceber a imensa vantagem em sua utilização. O resultado dos estudos foi publicado em 1620. No período compreendido entre o ano de 1761 e 1895, muita coisa aconteceu. Johann Lambert prova que o número π é irracional. Leonhard Euler, matemático suíço, simboliza a raiz quadrada de -1 com a letra I, imaginário. Laplace publicou em Paris a teoria analítica das probabilidades, onde faz um desenvolvimento rigoroso da teoria das probabilidades com aplicação a problemas demográficos, jurídicos e explicando diversos fatos astronômicos. Em 1975, o teorema das 4 cores é resolvido pelos matemáticos Kenneth Apple e Wolfgang Heiken, com a ajuda de um computador que afirma que todo mapa plano dividido em regiões pode ser colorido com apenas 4 cores e tendo as regiões vizinhas com as cores diferentes. Não sei vocês, mas me deixava doido da cabeça quando caía nas provas da OBMEP para dizer quantas maneiras o mapa poderia ser colorido. Enfim, a história da matemática é extensa e impossível sintetizar num vídeo. Mas para fechar, vamos mostrar como a matemática é dividida na educação básica e explicar em breves palavras essas divisões. A aritmética é o ramo da matemática que estuda os números e suas operações. É o ramo mais elementar da matemática, sendo a base dos demais ramos, assimilado até mesmo por um macaco. Se você colocar na frente de um macaco uma banana de um lado e um cacho de banana do outro, qual será o lado que ele irá escolher? As principais operações são adição, multiplicação, subtração e divisão. A partir dessas, surgiram potencialização, radicialização e operações que envolvem logaritmos. A matemática financeira utiliza diversos conceitos matemáticos aplicados para estudar as várias formas de evolução do dinheiro no tempo. É um ótimo exemplo de matemática aplicada. Algumas situações estão presentes no dia a dia das pessoas, como por exemplo, os financiamentos de casa e carros, realizações de empréstimos, compras a crédito, aplicações financeiras, investimentos em bolsas de valores, entre outras situações. Todos nós devemos dominar essa área. A geometria é o ramo da matemática que estuda a forma, tamanho, posição das figuras no espaço. Foi desenvolvida a partir da interação da humanidade com a Terra. Daí o nome geo, terra, mais metria, medida. Ela é dividida com geometria plana, geometria espacial, geometria analítica e geometria dos fractais. A álgebra é um ramo da matemática que estuda a ideia de variável de um número em um conjunto de regras definido por expressões algébricas. É aqui que os adolescentes choram e a mãe não vê. É quando precisamos mostrar o valor de x, sendo que ele deveria mostrar o seu valor através de suas atitudes. Essas variáveis, que são representadas por letras, são manipuladas usando as regras de operações aplicáveis aos números, como adição, multiplicação e outros. Na álgebra, como por exemplo, estudamos as equações e funções.
Por fim, o ramo da estatística e probabilidade. A estatística é uma ciência que estuda a frequência de ocorrência de eventos usando teorias probabilísticas. A probabilidade utiliza um conjunto de regras matemáticas para entender o comportamento de eventos incertos ou conhecidos, como, por exemplo, calcular a probabilidade de cair o número 3 ao se lançar um dado. A análise combinatória estuda a combinação e relação em um conjunto de objetos utilizando o princípio fundamental da contagem. Bem, é isso. São essas as áreas fundamentais da matemática. Novamente, lembramos que é impossível contar a história da matemática em apenas um vídeo, mas esperamos que tenham gostado do vídeo e adquirido conhecimento a mais. Beijão e muito obrigado!